Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redução das expressões algébricas. Só tem um detalhe, para você entender essa aula, você vai ter que assistir a aula que eu dei de adição e subtração de monômios, para você entender essa aula da redução das expressões algébricas. Como o próprio nome está dizendo, eu vou pegar uma expressão e vou reduzir. Qual é a diferença de uma expressão algébrica para uma expressão aritmética? Expressão aritmética ela só tem número. Expressão algébrica ela mistura números e letras, como é o caso aqui, ó. Eu tenho numa expressão números e letras na mesma expressão. Como é que eu pego essa expressão enorme, uma expressão até antipática, feia, né? Que a gente não sabe nem agora de primeira qual é a utilidade dela, mas lá na frente a gente vai ver. Como é que eu pego essa expressão grande e reduzo ela? Tem aluno que pensa que é sair somando ou subtraindo os números que estão aqui, né? Às vezes visualmente te dá essa impressão. Eu vou pegar os números aqui, vou somar, vou subtrair, mas não é assim. Por isso que eu preciso que você assista a aula de adição e subtração de monômios anterior a essa aqui. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, quando eu olho uma expressão desse tamanho, eu vou separar monômios, ou seja, elementos, termos da mesma família. Então, eu já sei que este monômio aqui, ele é da mesma família desse aqui. Lembrando uma coisa, o número desse monômio é o 13. E o número desse monômio aqui é o menos 1. Professor, mas não aparece 1 ali. Então, vamos colocar ele, ó. Aparece o sinal de menos, vou chegar ele aqui para o cantinho só para poder ficar mais organizado, e eu vou colocar o número 1. Lembra, eu disse a você que quando não aparece ali o 1, de qualquer maneira eu coloco esse 1 ali, né, para te ajudar. Então, eu já sei que esse monômio e esse aqui são monômios da mesma família. Por quê? Porque eles têm o mesmo sobrenome, que é o sobrenome x ao quadrado y, ó, mesmo sobrenome, x ao quadrado y. Eu sei que este monômio aqui é da mesma família desse aqui. Inclusive, eu brinco com os alunos, eu digo que eles dois aqui são da família das xícaras. Esse é o monômio 4 xícaras, esse aqui é o monômio menos 6 xícaras. Então, o sobrenome dessa família é o sobrenome xícara. Então, eu tenho dois monômios, o 4 e o menos 6, que pertencem à mesma família. Infelizmente, isoladamente, está aqui o nosso monômio 3, que não tem nenhum outro monômio semelhante a ele. Ele é um monômio sem sobrenome. E como ele está sem sobrenome, ele teria que se juntar com alguém que também tivesse sem sobrenome. Não é o caso agora aqui, ele vai ficar sozinho. Bom, então agora eu vou pegar esses monômios que estão com o mesmo sobrenome, ou seja, esses monômios da mesma família, e vou reduzir eles a um monômio só. Então eu tenho aqui, ó, 13 menos 1, ou seja, eu reduzi para o monômio 12 com o sobrenome x ao quadrado y. Observa que eu não mudo o sobrenome da família. A família x ao quadrado y continua sendo x ao quadrado y. Agora eu tenho uma outra operação com esses dois monômios vermelhos. Uma coisa interessante, observa, eu fiz a conta, coloquei o resultado da conta aqui. Tem aluno que tem hábito de colocar o resultado da primeira conta e já querer colocar um sinal positivo aqui. Eu não posso colocar nenhum sinal aqui, porque eu não sei qual é a outra redução que eu vou fazer. Agora que eu vou ler a outra redução que eu vou fazer. Ó, eu tenho aqui o 4, que é da mesma família que o menos 6. Eu sei que 4 menos 6 é menos 2. Então, eu não posso me apressar em colocar nenhum sinal antes de saber a redução que eu vou fazer. O sobrenome deles é o sobrenome da família xícara. Então, vai continuar com o mesmo sobrenome. Fiz essa redução aqui. Mais 3, não tem ninguém sem sobrenome para juntar com ele que também não tem sobrenome. Então, a gente apenas vai repetir
o mais 3 aqui, ó. Ele passa a ser aqui repetido, porque não tem ninguém para juntar e fazer uma redução com ele. Com isso, a gente reduziu de 1, 2, 3, 4, 5 termos para 3 termos. Para quem gosta de dar nome às coisas, quando a gente tem 3 termos, a gente tem, não sei se vocês lembram que eu já falei, um trinômio. Esse é o nome que a gente dá para os polinômios que têm 3 termos. Eu reduzi de 5 termos que eu tinha para 3 termos. Lembrando que essa redução, ela tem que respeitar as famílias que eu tenho. Eu tenho a família aqui x ao quadrado y aparecendo aqui e aqui, reduzi para cá. A família xícara aparecendo aqui e aqui, eu reduzi ela para cá. Ok? Bom, vamos ao segundo exemplo. Esse segundo exemplo está aparecendo com parênteses. Está aparecendo com parênteses de propósito. Por quê? Porque você tem que tomar muito cuidado com este cidadão aqui, ó. Esse inimigo aqui, ele é mortal. Se você não prestar atenção nesse inimigo aqui, ele vai te dar uma rasteira, meu amigo. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eliminar os parênteses. O primeiro parênteses, ele pode sair sem problema nenhum, porque não tem nenhum sinal aqui na frente dele. Quando eu for eliminar este segundo parênteses, preocupação que eu não tive aqui, porque aqui não tem parênteses nenhum, então não precisei ter essa preocupação de eliminar, trocar sinal, nada disso. Quando eu for eliminar esse segundo parênteses, eu vou trocar os sinais aqui de dentro, porque toda vez que eu tenho um sinal negativo antes de uma expressão, ao tirar o parênteses, eu tenho que trocar todos os sinais dos monômios dos termos dessa expressão. Então, a primeira, esse sinal aqui não tem influência para a primeira, só tem influência para a segunda. Então, olha só, eu tenho aqui 7x ao quadrado, vou repetir ele, ó, 7x ao quadrado, mais 10xy menos 1. Nenhum problema, apenas repetir ele aqui sem a necessidade do parênteses. Cuidado agora. Este sinal aqui vai me obrigar a modificar todos esses sinais pós o parênteses. Então, repara, eu não vou colocar esse sinal aqui. Eu vou observar quais são os sinais que eu tenho dentro do parênteses. Repara que o 6 não tem sinal. Quando não tem sinal, a gente sabe que o sinal é positivo. Então, quando eu for colocar aqui, ó, vou colocar todos eles aqui, só para você entender melhor, sem sinal, tá vendo? Olha lá. Todo mundo está aqui. 6xy, x ao quadrado e 1. Não coloquei o sinal de ninguém. Eu agora, como eu tenho esse sinal negativo que antecede o parênteses, eu vou trocar todos esses sinais. O monômio que era positivo passa a ser negativo. O que era negativo passa a ser positivo. Outro negativo passa a ser positivo. Repara, este sinal aqui, ele não serve para mim inicialmente como uma operação. Ele só serve para me indicar o seguinte, olha, eu estou aqui para dizer a você que quando você for tirar o parênteses, eu vou modificar essa galera toda aqui. Quem gosta de regrinha, eu particularmente não gosto, pode lembrar do seguinte, ó, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com menos de novo dá mais. Não precisa saber isso, é só lembrar que quando eu tenho um sinal que antecede o parênteses, eu retiro o parênteses e troco todos os sinais de dentro do parênteses. Com isso, quando eu chego aqui, eu caí numa expressão igual à primeira. Agora eu vou pegar essa expressão e vou fazer o quê? Vou reduzir essa expressão, respeitando elementos da mesma família. Então, olha só. Família 7x ao quadrado. Aparece aqui, ó. Que família é essa aqui? É a família 1x ao quadrado. Então, 7x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu vou escrever aqui, ó,
8x ao quadrado. Estou respeitando o sobrenome da família. É a família que tem o sobrenome x ao quadrado. Eu apenas juntei esses dois em um só. Agora eu tenho aqui a família 10xy. Olha um elemento da mesma família aqui, o mesmo sobrenome, menos 6xy. Repara, eu escrevi o 8x ao quadrado e não botei sinal aqui. Eu não botei sinal porque agora é que eu vou ver a redução que eu vou fazer. Então, eu vou fazer 10 menos 6. 10 menos 6 é uma redução positiva, fica mais 4. Então, vai ficar 4 obedecendo o sobrenome da família, que é o sobrenome XY. E para finalizar, eu tenho aqui a família do menos 1 com a família do mais 1. São da mesma família, porque as duas não têm sobrenome. Só que eu sei que menos 1 mais 1 vai dar 0, né? Se eu devo 1 e tenho 1, eu fico com saldo 0. Então, essa família acaba não aparecendo aqui na hora da redução, ela está sendo cancelada. Para você que gosta de nome, né? Estou cheio de caneta na mão aqui. Para você que gosta de nome, isso aqui tem quantos termos? 2 termos, não tem? É a família x ao quadrado e a família xy. Quando tem 2 termos, ora, se 3 termos é trinômio, 2 termos a gente vai chamar de binômio. Não vou esquentar muito com essa questão dos nomes, não, mas é importante que você saiba fazer a redução, e essa redução sempre respeitando monômios, ou seja, termos da mesma família. Tem 5 exercícios aqui, como um deverzinho de casa para você fazer. Lá na descrição vai aparecer o gabarito bonitinho. Se inscreve no canal, deixa um like lá para mim, que a gente vai continuar com essas revisões. Eu acho que deu para entender bem essa questão da redução, onde eu transformo, por exemplo, 5 termos em 3. Aqui eu tinha 6 termos, transformei em 2. Por isso que é redução da expressão algébrica. Um abraço, até a próxima. Fui!